você já deve ter notado que aqui no canal sempre dá um jeito de encaixar obras da qual particularmente gosto muito: Hora de Aventura, Bob Esponja e nosso fabuloso Coragem, o Cão Covarde. E quando o assunto é ser estranho e bizarro, sempre bato na tecla de que o melhor dentre eles é o nosso doguinho rosa. Dentre vários e vários episódios incríveis, iremos falar dessa vez de um bem peculiar, que para muitos é o melhor episódio do desenho, The Mask, ou A Máscara. Então, meu amigo, se ajeita aí que vamos mergulhar agora nesse incrível e bizarro episódio. O nosso episódio, então, começa aparentemente normal, em lugar nenhum. Muriel e Coragem estão no galinheiro. Muriel tá lá pegando alguns ovos quando a câmera se afasta e no horizonte, em menos de 1 minuto de episódio, aparece esse ser, uma figura branca, vestindo um pano branco longo e uma máscara também branca, sem nenhuma expressão, vindo em direção aos dois. Esse ser se aproxima do Coragem e, sem nenhum motivo aparente, ele diz que cachorros são maus e olha pro coitado do Coragem com aquela máscara sem expressão nenhuma. E é óbvio que o Coragem começa a gritar de medo, que tipo, olha pra isso, é extremamente bizarro. Eu sei que você vai falar que olhando assim de primeira mão realmente não assusta, talvez é realmente estranho, mas não assusta. Mas a tensão criada no episódio em si faz você criar esse sentimento de medo, e Coragem tem uma fama muito boa por conta disso. Todos os episódios normalmente tem essa mesma vibe. Bom, voltando ao episódio, do nada, do absoluto nada mesmo, essa coisa começa a espancar o cachorro sem nenhum motivo, batendo no Coragem com uma pia, até ele ficar todo esgarçado, todo desfigurado praticamente. A Muriel interrompe aquela tentativa de homicídio no cachorro, mas ao invés de salvar o coitado do cachorro, então, vamos dizer que ela não entendeu muito bem a situação. Ela acha que aquele ser, na verdade, é uma amiga nova do Coragem e fica feliz pelo cachorro, já que ele não tem muitos amigos, e não satisfeita, ainda convida aquela coisa pra entrar na casa e tomar um café. Cara, por mais que aquela coisa pareça muito suspeita e assustadora, ela simplesmente não enxerga o perigo, sem dizer que ela não nota que o Coragem tá todo ferrado e arrebentado no chão. Mais tarde, já em casa, ela revela que seu nome é Kitty e que veio do outro lado da linha. Nesse caso, a linha seria a linha do trem que separa lugar nenhum de algum lugar lá. A gente não consegue saber muito bem, mas é algum canto por aí. Ela então comenta que tem uma melhor amiga chamada Bunny, e que essa Bunny se apaixonou por um bandido que trata ela como uma escrava. E o cara, nesse momento, o Eustácio, que tava na mesa junto com todo mundo, ouvindo a história, mete um: esse é dos meus. Cara, esse velho é louco, cara. Curiosamente então, a Kitty fica repetindo várias e várias vezes que esse bandido é um cachorro safado. E quando ela fala isso, a câmera vai para o Coragem. Com isso a gente já pode interpretar que ele realmente seja um cachorro, um animal, ao invés de só um xingamento. E por isso que ela odeia tanto o coitado do Coragem, que acabou tomando de tabela junto. Então ela diz que foi forçada a sair da própria casa por causa desse maluco, e que perdeu a sua amiga também, e não consegue mais encarar a realidade de viver sem ela, tocando a sua máscara sem expressão. E literalmente depois de dar quase uma explicação sobre o porquê ela usa a máscara, o Eustácio manda ela tirar a máscara. Ela então empurra tudo na mesa e fica realmente brava pra caramba. Ela sai da cozinha ainda falando que cachorros são maus. Ela parece ter uma obsessão por isso, algum trauma muito forte com essa história de amiga dela. Já de noite, o Coragem está na cadeira, assistindo algum programa engraçado. Ele tá todo bobo lá dentro, dando risada sozinho, quando chega aquela coisa bizarra e começa a observar ele, e do nada pega um peixe enorme e começa a bater no Coragem, sem explicação nenhuma. E de novo, a Muriel aparece e acho que eles estão lá brincando e deixa o Coragem sozinho apanhando por essa coisa aí. A cena então corta para Muriel desentupindo o vaso do banheiro. Nisso, Coragem aparece e ajuda ela, e cara, de novo, aquela coisa aparece, abre a porta e começa a descer o cacete do Coragem, desentupindo ele junto com a privada. E sei lá, cara, parece que às vezes é meio gratuito ela fazer isso. Claro, até a gente saber o real motivo do porquê isso, principalmente quando era criança, dava uma sensação de perigo e tensão sobre esse personagem. Aqui a gente é apresentado suavemente a um tema mais sentimental dos personagens principais, que eu realmente não lembrava quando era criança. Óbvio, meu eu menor tava um pouco tenso tendo que ver a Kitty o episódio todo. Enfim, é um detalhe pequeno, mas quando o Eustácio está descendo as escadas, a Muriel fica feliz e realizada com o fato dele ter arrumado
lado o vaso que ela não estava conseguindo, o que é a mentira dele. E ao invés de dizer que ele não fez nada, ele sustenta essa mentira por ego mesmo. Mais tarde no jantar, todos estão na mesa. Eustácio então pergunta o porquê ela não tira a máscara. Ela diz que ela não consegue encarar a realidade, como ela já havia dito mais cedo. Muriel então diz que todos nós precisamos encarar a realidade, o que é uma lição boa vindo dela. Mas a Kitty solta a bomba, contrariando totalmente Muriel, dizendo que ela também deveria encarar a realidade dos doces que ela come às escondidas. E o Eustácio dizendo que sabe consertar as coisas, mesmo isso sendo extremamente mentira. Ela praticamente acaba com todo o jantar falando aquilo, e também acaba implantando uma insegurança na mente dos dois. Mais tarde, já na cama, os dois conversam sobre, expondo que se sentem mal por isso, e rola algo sentimental e sério, que eu sinceramente nunca tinha visto rolar no desenho, ou era bem pequeno pra gente conseguir enxergar esse detalhe. A cena então corta para o Coragem indo espiar a Kitty lá no seu quarto, no sótão que a Muriel arrumou pra ela. Sozinha, ela começa a tirar da manga aquela roupa branca, um rato de brinquedo também com guizo no rabo, e também tira a maldita máscara, revelando sua verdadeira identidade, a de uma gata, o que faz sentido, já que Kitty é gatinha em inglês. Mesmo sendo muito bobo e óbvio, acaba ficando muito criativo também. Bom, com tudo isso, vocês também já devem ter cogitado que Bunny talvez seja uma coelha, mas eu vou deixar o vídeo continuar e vocês verem por conta própria. O Coragem então vê o rosto e fica completamente assustado. Ele corre pro quarto dos seus donos e, sem sucesso, ele não consegue explicar o que ele viu e é meio que expulso do quarto por eles. Aqui entra um ponto que ele imagina Kitty como um monstro gigante que devora Muriel e Eustácio. Ele cria uma imagem da Kitty que só existe na cabeça dele, e vendo isso ele tenta agir para que a Kitty não devore seus donos. Bom, vamos lá, ele tem um grande e belíssimo plano. Talvez se ele pegasse o ratinho dela e usasse como prova para as autoridades, talvez a polícia chamasse o exército e eles poderiam combater o monstro gigante que estava na cabeça dele. E ele vai lá e começa seu plano. Vai dar muito certo, cara, confia. Coragem então tranca o quarto dos seus donos e vai até o quarto da Kitty. Rouba o ratinho da mão dela enquanto ela dormia e vai embora usando o caminhão do Eustácio. Sim, o Coragem dirige, sim. Ele não só dirige, mas também ele para em um restaurante de esquina para tomar um café. Lá no restaurante, ele observa o ratinho de brinquedo e nele, na parte de baixo, tá escrito para Kitty, com amor, Bunny, e pensa que isso poderia dar ruim, já que o ratinho é o presente da única pessoa que a Kitty falou o tempo todo. Enquanto Coragem pensa nisso, um rato enorme chamado Charles, que aparentemente é o dono daquele estabelecimento, reconhece o ratinho e diz que não quer saber de coisas envolvendo a Kitty e a Bunny, indicando que tem algo rolando lá, que a gente não tá por dentro ainda. Ele então vai e explica pro Coragem que a Kitty e a Bunny eram muito amigas e eram as meninas mais doces que ele já tinha visto, mas o cara da Bunny, o namorado dela, que é o dono de uma gangue de cachorros, não gostava que elas eram tão amigas. Enfim, valeu, ratão, pela explicação, a gente tava realmente precisando. O Coragem então chega até a linha do trem e passa por ela, chegando a um prédio todo velho, todo mal acabado, com um cenário cheio de usinas em volta, algo bem atmosférico pra falar a verdade. Enquanto ele esconde, um carro chega no prédio. Esse carro tem alguns detalhes interessantes. Além de um osso gigante no capô, ele tem uma placa escrito K-9 na frente. Você provavelmente deixou isso passar despercebido, mas o canal também serve pra isso, então relaxa. O K-9 é uma forma técnica de chamar cães em treinamento de ataque na polícia. Os K-9 são cachorros adestrados para o emprego policial. O termo K-9 foi adotado pelas forças policiais no contexto militar norte-americano. São os cachorros policiais que ajudam cheirando as drogas, materiais ilícitos e tudo mais, além de força de ataque e de rastreio. É bem legal, né? Enfim, do carro sai um cachorro grandão, com os olhos vermelhos, vestindo uma jaqueta de couro. Ele sai e começa a cheirar, sentir o cheiro do Coragem, mas não acha nada. Então também sai mais dois cachorros grandes do carro, e um deles estava vestindo uma regata branca e com uma coleira destacada, com as iniciais MD. Esse MD é Mad Dog, ou Cachorro Louco. Ele é bem direto nos nomes dos personagens, podemos dizer. Esse Mad Dog, que parece ser o líder, sai com a Bunny, que é uma coelha. Pois é, ninguém imaginava isso. O desenho foca um pouco na relação da Bunny com esse cachorro namorado dela. E cara, é uma relação bizonha, tóxica e muito problemática. Ele é um namorado extremamente ciumento, que não gosta nem um pouco da Kitty. A Bunny tá visivelmente triste pela perda da melhor amiga, por estar longe dela. Mas o namorado
namorado dela continua ameaçando e dizendo que vai enterrar ela e a gata se virem as duas juntas de novo. Nisso, ela começa a chorar e fazer muito drama, só pro Mad Dog chegar perto dela e ela então prender a coleira dele em um lustre na parede e tentar escapar, o que dá obviamente errado, já que o prédio tá cheio de cachorros. Eles pegam ela e enterram a Bunny e de fundo ela grita: "Vocês são todos iguais, animais." Motivado pela segurança dos seus donos, o Coragem vai salvar a Bunny, mesmo sentindo muito medo e seguindo exatamente o significado de coragem. Quando ele bate no vidro para chamar a atenção da Bunny, ela tem essa reação. É uma reação de medo, colocando a figura de perigo que ela vê nos cachorros, no coitado do Coragem, que tá ali com boas intenções, mas ele rapidamente mostra o ratinho que ela deu para a Kitty e passa a confiar no Coragem. O Coragem passa pela janela e encontra com um cachorrão maluco que tava sentindo o cheiro do Coragem. E cara, com uma pá na mão, o Coragem apaga a luz e desce o cacete no cachorro. Incrivelmente ele consegue fazer isso. Não me pergunte como isso aconteceu, mas simplesmente aconteceu. O Coragem, ele é foda. Eles enterram a Bunny e, não satisfeito, ele enterra mais um cachorro naquele vaso de plantas. Não sei se isso é alguma ilusão à morte ou algo assim, mas é isso. Os dois fogem de Mad Dog pulando do prédio. Eles escutam o som de trem vindo e correm na direção dele, enquanto o Mad Dog persegue eles de carro. A cena é absurda de perseguição, tipo, é algo realmente bem foda. O Coragem pula no carro do Mad Dog e desvia a direção dele, fazendo ele bater na frente com um trem. Se o cachorro não foi completamente de Vasco, eu não sei o que aconteceu com ele. A Bunny então vai até o Coragem e reconhece que ele salvou ela. Diz pra ele que ele é um cachorro muito corajoso e dá um beijinho nele de agradecimento. Fofo, tá? No trem, a Kitty grita para a Bunny. Ela saiu de casa e foi até o trem procurando pela Bunny, depois de descobrir que o Coragem roubou o ratinho dela. Mas a Bunny, enquanto corre para o trem, diz para a Kitty que o Coragem é um cachorro bom e que ele salvou a vida dela. E nesse momento, na conclusão do episódio, onde as duas estão juntas finalmente, a Kitty diz: "Eu estava errada, nem todos os cachorros são maus." E isso significa muito. As duas vão embora agradecendo Coragem. O episódio acaba com Coragem voltando de caminhão para casa, revelando que a Kitty deixou a máscara para trás e que o Eustácio gostou muito dela e começou a usar. Esse episódio é muito pesado, não só visualmente, mas o seu tema em si. Quando a gente cresce e percebe que foi retratado nele de verdade, dá pra ver que era realmente bizarro, mas não do jeito que a gente imaginava quando era criança. Todo episódio retrata alguns preconceitos da própria sociedade, tanto o Mad Dog, que realmente é um cara abusivo e tóxico, tratando a Bunny de um jeito horrível, mas também da parte da Kitty, quando ela mesma diz: "Todos os cachorros são maus", retratando de uma visão desesperada e preconceituosa da parte dela, levando o trauma que ela sentiu como verdade absoluta para todos os cachorros. E bom, eu sei que você não é burro e sacou algumas interpretações aqui, como a misoginia, missandria, relação abusiva e preconceitos, a grande dualidade entre cachorros e gatos, retratando mulher e homem, a própria máscara que retrata o trauma da Kitty e a dificuldade de encarar a realidade, se disfarçando com a máscara e aquela roupa branca. Enfim, eu fiquei impressionado com o jeito que eles trataram isso nesse episódio. A relação entre a Kitty e a Bunny, que fica no ar com aquele amor que aparece entre as duas, já que no episódio são referenciadas sempre como amigas, mas dá pra tirar a interpretação de que são realmente um casal, no sentido amoroso mesmo. Bom, a interpretação fica a cargo de quem está assistindo, e por isso que eu pergunto a você, o que você achou desse episódio? Definitivamente ele trata de questões sérias sobre a sociedade humana. Quais dessas questões você acha que são? Iria adorar ler seu comentário, e lembre-se de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo para algum amigo que também gostou desse episódio. E eu sou o Pinóquio. Até mais, mentirosos.